Olá, boa noite. Feliz 1º de maio. Pois, bem-vindos. A Polícia Nacional apresentou hoje aqui em Luanda uma rede de supostos burladores, cidadãos que clonavam cartões multicaixa e se aproveitavam dos valores das vítimas. Com o referido grupo, a polícia apreendeu igualmente mais de 30 cartões e dinheiro que passa de 1 milhão de kwanzas. O movimento é muito rápido. Parece até uma técnica de taekwondo. A vítima não percebe que o seu cartão foi trocado ou até mesmo clonado. Essa suposta rede de malfeitores cresce a um ritmo descontrolado na capital do país. São vários e eles estão dispersos por Luanda e vão, sob protesto, algum estratagema de apoio geralmente à vítima, fazem o acompanhamento da vítima. Assim que a vítima vir-se um bocadinho aflita com o manuseamento do dispositivo eletrónico, aí ele aparece supostamente para apoiar e na sequência acaba por trocar os cartões e depois esses cartões já com dinheiro, ele entrega um outro cartão ao proprietário de forma muito dissimulada e o outro cartão vai depois à mão de um dos comparsas que procede ao levantamento. Assim, ocorreu com este funcionário público. Perdeu mais de 300 mil kwanzas depois de aceitar que um estranho o ajudasse a operar o seu cartão multicaixa. Quando menos esperava, o golpe foi aplicado e o cartão trocado. Ele diz assim, Cota, eu tenho aqui uma nota de 100 euros e eu estou a vir da província. Infelizmente eu não sei como que eu vou fazer para mim poder, mas esse senhor aqui, depois aparece imediatamente o clarinho, o trançado. Diz assim, não, Cota, eu estou com esse camarada já há bastante tempo. De manhã que estou ali falar para ir comigo, já que aqui não tem dinheiro, então vai comigo ao outro ATM, para poder pegar o quê? O dinheiro que é equivalente aos 100 euros. Mas ele está a desconfiar que esse meu cartão, esse chip que está aqui, esse é chip do SIC. E não posso fazer isso. Então, conta se tiver também um cartão aqui, isso é igual. Então ele mostra para não ter dúvida. Então exatamente eu pego no meu... Não, isso não é nada do cartão do chip. Pego no meu cartão, também ele mostra. Ele pega, mostra no outro. Quando me devolve o cartão, eu não dei conta que o cartão foi trocado. Fui até com o banco me atendeu. A senhora pediu-me o cartão que estava comigo, que foi trocado. Entrou no sistema, viu que aquele cartão não era o meu. Que até sou cliente mesmo daquele cartão, viu que não era, aliás, daquele banco. Viu que não era o meu. E viu que na minha conta fizeram uma transferência do dinheiro que estava no cartão para o cartão desses senhores bandidos, que eram 314 mil. 2 dos integrantes desta rede de burladores foram detidos em flagrante quando um dos parceiros tentava levantar o dinheiro das vítimas usando os seus cartões. A polícia conseguiu apreender mais de 30 cartões multicaixa e mais de 1 milhão de kwanzas. Daí que resultou na detenção inicialmente do indivíduo de camisola vermelha, que estava, portanto, num dos ATMs no Maculusso a proceder, portanto, sobre vários estratagemas, a clonagem de cartões e também o levantamento de somas fraudulentas, portanto, no montante de 1 milhão e 120 mil kwanzas, não é? E também foi encontrado com 32 cartões multicaixa. Portanto, é uma atividade criminosa que eles já realizam de algum tempo esta parte. Numa altura em que cresce o número de denúncias de burlas com recurso às novas tecnologias, a Polícia Nacional apela à sociedade no geral para que se tenha mais cuidado quando abordados por supostos bons samaritanos. Evitar deixarem portas abertas, objetos expostos, evitar ostentar, evitar andar em zonas que não têm iluminação. São elementos que muitas das vezes, ao nível da prevenção primária, o cidadão é que deve tomar em conta. Geração Jornal, edição de quarta-feira. Outros destaques: Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, compromisso renovado no dia dedicado ao trabalhador. Profissões negligenciadas, realidade no mercado, testemunho de quem vê o seu valor em nível cada vez mais baixo. Salário mínimo nacional, opinião de especialistas sobre soluções de equilíbrio em dias de negociações ao mais alto nível. Olhos para o mercado, a banca sul-coreana com carteira de $1.000 milhões para Angola. Movimento pró-Palestina nas universidades norte-americanas. Detalhes e desenvolvimentos sobre os protestos que estão espalhados pelos Estados Unidos. Africano de natação, competições no segundo dia da 16ª edição da prova que Angola acolhe. E ainda,
emoções do último dia do Festival Internacional de Jazz. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Na província do Mochico estão a ser criadas as condições para o início das obras de melhorias na Estrada Nacional 250. O que se pretende é melhorar a ligação entre o Mochico e o Bié e, numa primeira fase, mais de 150 quilómetros de estrada serão intervencionados. Está previsto para este ano o arranque das obras de construção da Estrada Nacional 250, que liga a província do Mochico e a província do Bié, num percurso de 156 km de extensão. Walter Eduardo, diretor da Engenharia Galfi, afirmou que nesta altura decorre ajustes técnicos para a instalação da via, obedecendo às normas atuais que regem a construção de estradas nacionais. Isso é uma questão, portanto, o processo de financiamento, isto é um processo de contratação é com financiamento externo, portanto, isso ainda está em curso, mas penso que o projeto irá arrancar durante este ano. Na nossa perspectiva da entidade contratada, nós estamos a desenvolver o projeto de engenharia, portanto já estudos geotécnicos, geológicos e topografia já está em curso, está em campo e estamos nessa fase. Portanto, esta estrada, portanto, está dimensionada, de acordo com os requisitos que foram indicados no caderno de encargos, para 10 milhões de eixo padrão, portanto, e 20 anos de vida útil. O vice-governador para a área de serviços técnicos e infraestruturas assegurou todo o apoio técnico institucional para que se efetue as obras. Gostaríamos de garantir que não há até aqui qualquer derrapagens em termos de prazos para permitir que as próximas fases, e esta que provavelmente mais interessa da execução das obras, possa se dar início. Estas são e têm sido analisadas com o detalhe que se impõe. Nesta altura não se registram constrangimentos que mereçam qualquer tipo de destaque, mas gostaríamos de garantir que está-se a trabalhar para que não haja constrangimentos nenhum do ponto de vista financeiro. A satisfação vem dos munícipes, que aguardam com expectativas a execução das obras para minimizar as dificuldades e permitir a troca comercial entre as duas regiões. Tempo chuvoso aqui não vale a pena. O andar daqui é mesmo nos dias que às vezes chove, às vezes não chove. Se chove não vale a pena, lagoas não vale a pena. Se o governo ligasse esse troço Bié-Luena, nós agradeceríamos bastante porque vamos ter benefícios, também a transportação do produto agrícola, tomate, o que tudo possa chegar na nossa província. Nos ajudar muito no percurso daqui até ao Bié, porque vai ser muito fixe mesmo. A nossa província vai desenvolver muito em termos de negócio e outras coisas mais. Sim, se asfaltar eu posso sair daqui do Luena até ao Bié. De Tamaluca mesmo. Atualmente o comboio é a única alternativa entre as duas províncias através do caminho de ferro de Benguela. Aumentam consideravelmente os casos de autismo no país. Dados do Ministério da Saúde apontam para mais de 500 mil pessoas que sofrem da doença. O Ministério da Saúde aposta na capacitação dos técnicos para fazer frente ao fenómeno. A meta é que até 2027 o país conte com 38 mil profissionais especializados. Atualmente, o país conta com mais de 500 mil angolanos com problemas de autismo, dos quais 150 mil habitam na província de Luanda. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, garante que um dos grandes desafios da doença passa pelo diagnóstico precoce e a capacitação dos profissionais. Temos que reconhecer que ainda temos desafios com o diagnóstico, ainda temos desafios com
a necessidade de técnicos, precisamos de formar. Nós temos um plano ambicioso de formação de quadros que até 2027 prevê especializar 38 mil profissionais. Mãe de uma criança autista, a investigadora Elisa Cardoso conta que no país existem duas realidades. O que nós temos visto em Angola são duas realidades. Aquelas famílias de média e alta renda, por norma, são aquelas que conseguem ter uma suspeita precoce. Para a família de baixa renda, o estudo mostrou que o contexto é diferente. Muitas vezes o diagnóstico é tardio e foi interessante reparar no estudo de que são os professores que reparam diferenças nestas crianças. E o que nos preocupa é que quando as famílias mais desfavorecidas começam a perceber o estigma que a nossa sociedade ainda tem sobre o autismo, retiram estas crianças da escola, ficam em casa, muitas vezes em condições não muito dignas. A diretora do Hospital Materno Infantil Azancote de Menezes, Manuela Mendes, afirma que os profissionais da educação e saúde devem conhecer os sintomas da doença para garantir uma melhor qualidade de vida para todos os envolvidos. O autismo é uma situação que surge, em alguns casos, nas nossas crianças e também pode surgir na vida adulta. E os profissionais, quer os profissionais de saúde, quer os professores, devem conhecer as manifestações desta patologia para poderem encaminhar esses pacientes e melhorar a sua qualidade de vida. Silvia Lutuguta acredita que é preciso apostar na consciencialização do autismo para evitar que os indivíduos com este transtorno sejam marginalizados ou maltratados. Nós temos que continuar a educar a nossa população e passar os sinais precoces que nos ajudam a fazer o diagnóstico para melhor abordagem das pessoas que têm autismo e as suas famílias. Há cada vez mais crianças em Angola a serem diagnosticadas com autismo. Por esta razão, foi realizada nesta quarta-feira o Seminário de Autismo, da Infância à Vida Adulta. Desafio da aposta no capital humano. Dúvidas e certezas. Em destaque. Dia do Trabalhador. Seguimos com reflexões que não passam despercebidas na senda das celebrações do 1º de Maio e começamos pelas profissões consideradas negligenciadas, atividades que com o passar do tempo baixam de nível de valorização, casos que obrigam muita gente a ter que se reinventar, o que nem sempre é fácil. Profissões como relojoeiro e sapateiro estão aos poucos a perder o seu real valor, muito por conta da escassez da matéria-prima e o avanço tecnológico. É nos mercados informais onde alguns destes profissionais se encontram e buscam motivação para continuar a exercer o ofício em meio às dificuldades. Por exemplo, no passado, as meninas compravam, eles faziam coleção de cores. E hoje em que tudo está difícil, que a beleza agora desapareceu. Senão, tem pessoas com 10, 15 relógios, esse é o mesmo dele pessoal, isso é questão de hábito. Principalmente quando os telefones começaram a sair e os relógios perderam vantagem. Mas aqueles que têm sempre hábito de usar relógio e que consideram o relógio, continuam com o mesmo hábito. Mas eu tenho muito orgulho mesmo com esta profissão. Antes tinha valor, agora ninguém está querendo mais assim, coisa mais. Esse já ninguém está baixando muito. Antes tinha aquela linha de Mabor, agora desapareceu. Cruzeiro volta para cobrar 500 contas, não pai. Depois o mente tacão, meia sola. Tem um sítio onde se compra essa coisa, coloco no calçado. No mercado dos congoleses encontramos o Francisco, técnico eletrônico há 10 anos, com seu voltímetro na mão, instrumento indispensável para o diagnóstico de avarias. Francisco diz sentir-se orgulhoso com os colegas que conseguiram vencer na vida com a profissão. Então busco motivação em recuperar os artigos. Me sinto mais feliz quando apareço com um material elétrico que já estava num outro técnico e ele não conseguiu e eu consigo dar solução. Aí me sinto mais glorioso. Me sinto que a cada dia que passa estou a melhorar as minhas capacidades no mundo da eletrônica. A educação financeira, uns conseguiram fazer as suas casas, uns conseguiram dar sequência aos seus estudos, se formar mesmo, na verdade.
Aqui no mercado conta só dignidade e juízo. Dona Fátima, com o negócio de artesanato exposto no mercado de São Paulo, desde 2014 que luta para conseguir concluir a sua casa. Estou construindo minha casa. Se bem que ainda não acabou, estou ainda na luta para me vedar o quintal. Já fechei uma parte, só falta pouco para me fechar. Tem um plano de cavar o tanque d'água. É só saber gerir, gastar pouco, porque se você mexer na mãe, uma coisa não vai fazer nada. Alguém tem a mais, você tem pouco, mas você tem que valorizar um bocado que você tem, porque muito é ali é do outro, um bocado, então você contém aquele bocado que você tem. Assim a vida vai indo. Se nos abrirem mais centros de formações, mais indústrias que nos facilitam, termos assessores, a nossa capacidade é de evoluir, que até podemos formar grandes mestres, podemos fabricar. Nós aqui nos Congolenses já nos sentimos capacitados de fabricar também aparelho. De salientar que o ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, o mercado informal no país absorveu 8 a 9 milhões da força de trabalho, correspondente a uma taxa de 80% dos empregos. E este ano, o 1º de maio, é celebrado em contexto de reivindicação e com a particularidade de não se terem registado eventos pelo país a celebrar a data. A Central dos Sindicatos justifica a decisão como forma de protesto contra a falta de resposta convincente da parte do Executivo no que diz respeito ao salário mínimo nacional. Este ano, os trabalhadores angolanos não saem às ruas no dia 1º de maio, desde a última vez antes da independência. A decisão é das 3 centrais sindicais e foi tomada em protesto contra a falta de resposta do governo às reivindicações apresentadas pelos sindicatos. No dia 1 de maio de 1974, que por imperativo das forças coloniais que não terem deixado, essa data chegou a ser comemorada no dia 22 de maio. Mas desta vez é o contrário, porque isso decorre da vontade das centrais sindicais, não festejar de forma efusiva na rua e festejarmos nas nossas casas de forma de reflexão e de forma de protesto aquilo que os trabalhadores angolanos, quiçá a própria sociedade angolana vivencia no seu dia a dia. As centrais sindicais terminaram nesta terça-feira a segunda fase da greve geral interpolada e está prevista outra paragem de 11 dias entre 3 e 14 de junho. Amanhã os trabalhadores regressam aos seus postos de trabalho, aqueles que terão aderido à greve, à segunda fase da greve. Portanto, terminamos com a segunda fase da greve e vamos fazendo os balanços que se requerem nos próximos dias. E penso que, como é do vosso conhecimento, do conhecimento do público, nós tivemos no dia 20, 21 e 22 de março a primeira fase da greve e nos dias 22 a 30 de abril a segunda fase, que ao nosso ver e aquilo que nós acompanhamos, foram fases com bastante sucesso. Um dos pontos que põe o governo e os sindicatos de costas viradas tem a ver com o aumento do salário mínimo nacional e a diminuição do imposto sobre rendimento de trabalho. É claro que 100 mil kwanzas não resolvem o problema dos trabalhadores, mas decidimos encontrar um mínimo. A partir daí, as empresas, em função da sua disponibilidade, da sua condição econômica, podem obviamente entender pagar muito mais do que 100 mil kwanzas. Nós iniciamos com uma proposta no caderno de 10%, nós até subimos para uma parcela fixa de 15%, 15 é 5 vezes mais do que 10, repare, e mesmo assim o governo continua irredutível. Quanto à nova Lei Geral do Trabalho, a UNTA vê com bons olhos por ser uma lei que beneficia os trabalhadores e os empregados. Os empregados que devem cumprir com os seus deveres cotidianos consagrados na legislação laboral, e, ao outro lado, o empregador que também deve cumprir com os seus deveres e para que os direitos dos trabalhadores se consignem. Então, é uma lei bastante equilibrada, se calhar é uma das leis mais próximas à vontade das partes. O governo propôs um salário mínimo em função da dimensão da empresa,
48 mil kwanzas para as pequenas empresas, 70 mil kwanzas para as médias empresas e 96 mil kwanzas para as grandes empresas, proposta recusada pelos sindicatos. E sobre o salário mínimo nacional, temos igualmente opiniões de especialistas que apontam soluções de equilíbrio. Consideram a proposta de 100 mil kwanzas apresentada pelo sindicato como razoável e defendem que se chegue rapidamente a um consenso. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, é indispensável o aumento salarial em função da perda do poder de compra. O especialista refere que deve haver uma distribuição correta do rendimento nacional. Mais um número. Em Angola, só do rendimento nacional, só 25%, mais ou menos, são dados de 2019, é que vão para os salários. No Brasil, por exemplo, é 45%. Portanto, nós temos que redistribuir melhor. E os empresários também dizem, mas nós não recuperamos da Covid, nós estamos com problemas. É o seguinte, nós que vamos às compras sabemos que os empresários aumentaram os preços. Se aumentaram os preços é porque aumentaram os lucros. Nós temos que inverter esta situação em absoluto. Agora, podemos discutir depois o valor. Para o aumento dos salários no setor privado, a AIA, entidade que representa os patrões no Conselho de Concertação Nacional, alerta para a necessidade de haver sensibilidade dos empresários e empregadores privados em função do atual contexto económico e social. O presidente da AIA, José Severino, diz que já apresentaram uma proposta para aumento do salário mínimo no setor privado. Mas tendo em conta que as empresas, em geral, não conseguiram recuperar-se da crise de Covid. E hoje tem o peso da nova Lei Geral de Trabalho que cria outras complicações às empresas. A proposta da AIA, os sindicatos e o governo sabe qual é. E os empresários sabem, ok? Uma vez que há uma comissão que está a discutir, eu não vou entrar nesse pormenor. Mas a proposta da AIA é para irmos ao encontro dessa preocupação daqueles que são nossos trabalhadores e que temos de ser solidários. Se depois há um custo que vamos ter, temos que encontrar modelos de gestão para irmos ao encontro desta nova exigência. José Severino defende, por outro lado, a isenção de impostos no setor da agricultura. Eu sei que as PMEs não pagam, que nem têm essa possibilidade, nem têm organização contabilística, mas as grandes têm esse problema. Então nós queremos que se aumente o salário na agricultura, vamos tirar o imposto industrial. Provavelmente ainda vamos ter que reduzir mais o IVA. Nós temos que tirar com uma mão e dar com a outra, para que haja sempre um movimento. A economia é um movimento, nós não podemos ser estáticos. Na visão do economista Carlos Rosado de Carvalho, a proposta de 100 mil kwanzas para o salário mínimo é aceitável. Eu fiz umas contas para repor o salário real de 2014 e eu cheguei a salários da ordem dos 80, 90 mil kwanzas. E, portanto, parece-me razoável esta proposta de salário mínimo de 100 mil kwanzas, eventualmente, enfim, com alguns ajustamentos, é possível fazer estudos, mas parece-me que tem que se caminhar nesse sentido e os trabalhadores e o governo que se entendam, que negociem e que tentem chegar a um entendimento. Apesar de 7 rondas negociais, os sindicalistas e o governo ainda não chegaram a um acordo. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social felicita todos os funcionários angolanos pelo papel e conquistas alcançadas até o momento. O MAPTES reconhece que o país enfrenta um contexto económico e social que exige sacrifícios de todas as partes e sublinha por isso a necessidade de um diálogo social permanente. Em nota, o MAPTES refere que o Estado angolano valoriza o papel e a conquista dos trabalhadores, tal como está reconhecido nos artigos 51 e 76, ambos da Constituição da República de Angola, mas admite que o país está diante de um contexto económico e social que exige sacrifícios de todas as partes que compõem a relação jurídico-laboral e apela para o reforço da necessidade de se olhar para o diálogo social permanente como a única alavanca para a solução dos problemas dos trabalhadores. É neste sentido que o Executivo angolano, no domínio do quadro institucional da administração do trabalho, reforçou a adoção e implementação de várias medidas e importantes instrumentos, tais como a aprovação da Agenda Nacional para o Emprego, que visa promover empregos dignos, produtivos e sustentados para todos, a segurança jurídica laboral dos trabalhadores,
como a aprovação da Lei Geral do Trabalho e do Código de Processo de Trabalho, a institucionalização do Observatório Nacional para o Emprego e ainda o Fundo Nacional para o Emprego, FUNEA, que visa financiar os trabalhadores que se encontram na situação de desempregados. No comunicado assinado pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, é realçada a temática da atualização do salário mínimo nacional, ocasião aproveitada para esclarecer que este é um dos objetivos do Executivo angolano e, como tal, está em curso um processo que levará, certamente, a curto prazo, à aprovação do salário mínimo nacional, em conformidade com as deliberações que vierem a ser tomadas em sede do Conselho Nacional de Concertação Social. O setor da administração pública reafirma o seu empenho em melhorar as condições laborais e sociais, pelo que, neste sentido, cumpre destacar algumas medidas que foram implementadas, visando, assim, a melhoria das condições sociais dos funcionários públicos, nomeadamente a promoção e a atualização nas carreiras de cerca de 30 mil funcionários do regime geral, a institucionalização dos subsídios das zonas recônditas para cerca de 100 mil funcionários, a atualização dos estatutos remuneratórios dos professores do ensino primário e secundário, que abrangeu pelo menos 207 mil funcionários, a institucionalização das horas acrescidas para as carreiras médica, de enfermagem, de técnicos terapeutas, diagnósticos e apoio hospitalar, a duplicação dos rendimentos dos docentes do ensino superior e investigadores científicos e ainda a implementação da remuneração suplementar aos funcionários do regime geral, o que permitirá que 115 mil funcionários na administração pública que ganham menos de 100 mil kwanzas passem a ganhar uma remuneração acima deste valor a partir do dia 1 de junho deste ano. O IRT, Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, é por esta altura uma das maiores preocupações dos trabalhadores. Quanto a isso, o diretor nacional do trabalho do MAPTES, António Stott, explicou recentemente à Rede Girassol que a resolução do problema passa por uma revisão da lei por parte da Assembleia Nacional. Não é uma matéria exclusiva do governo. O próprio governo vai propor também à Assembleia, não é? O ente mais correto na qual deviam dirigir a tal reivindicação e em representação dos associados e de todos, era uma das bancadas parlamentares. Eles são os representantes do povo. Era a Assembleia mesmo. Então, como o governo vai fazer o estudo, vai analisar, também vai remeter para os deputados em nome do povo, verem qual é o melhor caminho. No comunicado, o MAPTES diz que o Executivo vai dar continuidade à implementação do roteiro para a nova arquitetura remuneratória na administração pública, RINAR, numa perspectiva de instrumento apto para a melhoria da prestação dos serviços públicos aos cidadãos através da valorização dos funcionários públicos. E na província do Ambo, o feriado do 1º de maio foi marcado por iniciativas que visam promover a saúde. É o caso da Feira de Saúde e Ginástica, que mobilizou a classe trabalhadora daquela região do país. A iniciativa é da Rádio Ambo e parceiros, que juntou mais de 100 pessoas saudando o 1º de maio. Desporto para incentivar os trabalhadores, não só da Rádio Ambo, do Grupo Rádio Nacional de Angola, mas também de outras instituições aqui presentes e não só, o hábito pelos exercícios físicos e deixarmos de parte o sedentarismo. E esta Feira da Saúde, para então incentivarmos toda a população a consultar periodicamente os serviços de saúde, para saber do seu estado de saúde. As pessoas e os trabalhadores em particular querem aqui se transmitir que todo mundo tem que praticar os exercícios físicos, tem que fazer ginástica e também tem que correr à saúde. Temos aqui uma clínica que está a ajudar bastante, todo mundo está ali a correr para fazer a sua consulta e saber o seu estado de saúde. Além da classe trabalhadora, os munícipes aproveitaram a feira de saúde, pois além de consultas grátis, alguns beneficiaram de fármacos. Vim medir a tensão, então subi um pouquinho. Portanto, deram-me já umas orientações, o que é que eu devo fazer, mas passaram a medir constantemente. Consulta para o meu bebê, como ele tosse muito, então vim fazer consulta aqui para ver o que acontece com ele. O atendimento é muito bom, fiz a consulta, mediram a minha glicemia, fiz o peso e também mediram a minha temperatura. Então vou continuar com outras consultas. Estamos hoje aqui, 1º de maio, a dar um contributo, o Dia do Trabalhador, com uma feira gratuita. Estamos a fazer consulta clínica, estamos a fazer testes de laboratórios básicos e entregar medicamentos a los necessitados en este dia de hoje. O pátio da Rádio Nacional
foi pequeno para acolher os trabalhadores e amantes do desporto, ávidos em abandonar o sedentarismo. A Rádio Ambo, em parceria com os outros órgãos, decidiram realizar aqui a ginástica do trabalhador. Que iniciativas como estas venham fazer-se todos os anos, né? Porque não é fácil todos os dias trabalharmos, então hoje decidimos vir queimar um pouco a gordura para ver se prolongamos mais os nossos anos de vida. Juntar o útil ao agradável, exercitar um bocadinho o corpo e também aferir o estado de saúde de cada um de nós. Nem sempre temos esta ocasião, esta oportunidade de sabermos como é que estamos. Às vezes pensamos que estamos bem, mas não estamos e é preciso aferir o nosso estado de saúde. Então juntamos esta feira de saúde com a clínica Medisaf e esta sessão de ginástica para fazer diferente o dia de hoje. O que acredito em melhores dias, sei que a situação não é das melhores, há muitos constrangimentos naquilo que é a vida social por enquanto, mas devemos acreditar enquanto a vida que melhores dias virão. Deve ser o pensamento que cada um deve transportar, ser otimista para que o amanhã seja melhor. E pela celebração do dia 1 de maio internacionalmente dedicado ao trabalhador, o Birro Político do Comitê Central do MPLA saúda em nota os cidadãos nacionais e estrangeiros que exercem atividade laboral em Angola e agradece o contributo por eles prestado na missão de trabalhar para o desenvolvimento do país. Na nota, o Birro Político do MPLA sublinha o facto de que este ano a data está a ser celebrada com o país a contar com uma nova Lei Geral de Trabalho, que de modo geral foi aplaudida pelas centrais sindicais e pelos trabalhadores em geral, e reitera que o trabalhador angolano continua a ser o centro das atenções. O Birro Político do MPLA aproveita para reiterar que continua a trabalhar com as instâncias de direito com vista à criação de um melhor ambiente de negócios capaz de proporcionar o crescimento económico e a criação de novos postos de trabalho. O Birro Político do Comitê Central do MPLA exorta ainda os trabalhadores angolanos no sentido de encararem com responsabilidade os preceitos laborais que resultem no aumento da produção nacional, ciente de que o esforço abnegado de cada um dos trabalhadores é fundamental. E ainda por se tratar de um dia que é feriado, ouvimos também hoje aqueles profissionais que, tal como nós, trabalham em regime de turnos. Pois é, são vários pelo país. Em Luanda conversamos apenas com alguns. Como é lidar com esta realidade? Enquanto muitos desfrutam de um merecido descanso no Dia do Trabalhador, há uma parcela da força de trabalho que continua em serviço, garantindo que a sociedade continue a funcionar sem interrupções. Entre esses dedicados profissionais estão os trabalhadores das bombas de combustíveis. Não importa se é dia 1 dos trabalhadores, nós que trabalhamos em regime de turno, o feriado não nos atinge. Então, estamos aqui mais uma vez a dar o nosso contributo para o bem do país, para o bem da nossa sociedade também. Apesar de tudo que é um pouco cansativo, mas já dá. Nós trabalhamos regime de turno, na semana trabalhamos 3 vezes, entramos manhã, dia seguinte fazemos tarde, outro dia fazemos noite, temos 2 dias de descanso. Tudo é só saber gerir força de vontade. Nas primeiras horas da manhã, os seguranças já estão a postos para proteger os estabelecimentos e garantir que tudo esteja dentro do controlo. O regime de turno, nós estamos a trabalhar 24 a 48 horas. Estamos a trabalhar bem, consoante o tempo, mas o que nos dificulta muito mais mesmo é na parte da alimentação. A alimentação é que estamos mesmo mal. Então, se bem que, hoje em dia o trabalho não aparece, o trabalho são mesmo assim de segurança que nós escolhemos, pronto, estamos a remediar mesmo assim. Se bem que hoje em dia é no feriado, mas estamos aqui a trabalhar, quando os outros hoje em dia estão de repouso, nós sempre estamos a dar a cabeça mesmo assim, dessa forma. É calmo como um qualquer dia, né, da semana, apesar que é um dia mais tranquilo, em que a atenção é mais redobrada, ou estamos postos na rua, primeira coisa, não é? Então é uma coisa que faz com que nós fiquemos mais atentos no nosso local de trabalho. Apesar dos desafios e sacrifícios de trabalhar em regime de turno, esses profissionais demonstram seu compromisso com o serviço público. Temos tido folgas, temos tido algum tempinho nos nossos tempos livres, porque trabalhamos em 7 horas, então nos nossos dias de repouso temos aproveitado bastante também. Trabalhamos das 7 até às 13 horas, depois voltamos para casa, dá para fazer qualquer coisa, vai ficar com a família, algumas coisas,
vai ao curso, caso você não estiver fazendo um curso, estiver para a escola, vai à escola. Enquanto o mundo celebra o Dia do Trabalhador, é essencial lembrar e reconhecer aqueles que continuam a trabalhar incansavelmente para manter o funcionamento das empresas. Movimento pró-Palestina nas universidades norte-americanas. No próximo bloco olhamos para os protestos espalhados pelos Estados Unidos da América, no resumo que marca hoje a atualidade internacional. E ainda hoje, Bolsa Internacional do Turismo. Tudo apostos na Willa para o arranque amanhã da Bitur. Temos outros detalhes que você não pode perder a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já. Está de volta a informação. Olhos fora de portas. FAO deve precisar de mais de 22 milhões de dólares para acudir pessoas em Moçambique. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional, que tem o compacto desenvolvido agora pela Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Olá, Janete. Olá. É assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura anunciou que vai precisar de mais de 22 milhões de dólares para apoiar moçambicanos vítimas das alterações climáticas. Segundo a FAO, são 940 mil pessoas que precisam de ajuda urgente. A ajuda deverá servir para responder aos impactos na agricultura e segurança alimentar em Maputo, Gaza, Nhambane, Manica, Tete e Sofala, no centro-sul do país. A FAO refere que cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas já estão a sofrer os impactos diretos do El Niño, sendo que mais da metade destas está em situação crítica. Confira a seguir outras notas da atualidade internacional. Subiu para 179 o número de mortos resultantes das inundações que atingiram o Quênia. Entre as vítimas estão 15 crianças. Os dados constam do relatório do governo queniano, que dá conta de que 125 pessoas estão feridas e 90 desaparecidas. De acordo com o governo do Quênia, o número total de vítimas aumentou nas últimas 24 horas, depois de mais 10 corpos terem sido recuperados e outras 20 pessoas terem sido dadas como desaparecidas. 8 pessoas morreram e 21 desapareceram no Rio Grande do Sul, no Brasil, devido às inundações que atingiram o país nesta semana, de acordo com a Defesa Civil, nesta quarta-feira. Segundo as autoridades, mais de 1.400 pessoas foram desalojadas depois das chuvas que provocaram o aumento do nível dos rios e inundações em várias partes do estado. O governo do Rio Grande do Sul previu o risco de alagamento em todo o estado no último relatório sobre condições hidrológicas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que não vai aceitar um acordo que inclua o fim da guerra em Gaza, que já provocou a morte de mais de 34.500 palestinianos. Netanyahu falava hoje num encontro com Blinken, no qual alertou que se o Hamas não renunciar à sua exigência de um cessar-fogo permanente, não haverá qualquer acordo e Israel irá invadir a localidade de Rafah, região que alberga 1.400.000 pessoas. O Hamas exige que na segunda fase do acordo para a libertação de reféns em troca de presos palestinianos, Israel se comprometa a pôr fim à sua ofensiva. Entretanto, o lado israelita opõe-se à exigência. O Dia do Trabalhador foi marcado por marchas e detenções em diferentes partes do mundo. Os trabalhadores espalhados em várias cidades exigiam melhores condições e denunciavam situações menos boas. Em consequência dos protestos, por exemplo, na cidade de Istambul, na Turquia, mais de 200 pessoas foram detidas. Na Alemanha, 30 pessoas ficaram feridas e em Atenas, na Grécia, o dia foi marcado pela greve dos trabalhadores do setor dos transportes. Vários efetivos dos órgãos de defesa e segurança foram mobilizados para fazer face às manifestações no Dia do Trabalhador. A atualidade internacional é também marcada pelas detenções de manifestantes pró-Palestina nos Estados Unidos. Os protestos contra a guerra em Gaza já começaram a chegar em outras partes do mundo. Até aqui, mais de 1.000 pessoas foram detidas nos Estados Unidos por participarem dos protestos que reúnem várias pessoas nas universidades norte-americanas. As detenções ocorreram principalmente nos estados do Texas, Virgínia, Utah, Carolina do Norte, Novo México, Connecticut, Louisiana, Califórnia e Nova Jersey, depois de confrontos com a polícia. Em muitas das universidades, as administrações procuraram um equilíbrio entre a manutenção da ordem e a permissão à liberdade de expressão.
procurando evitar a autorização da entrada das forças da ordem nos campos para travar a escalada do conflito. Entretanto, em algumas outras, as manifestações extravasaram os ativistas pró-palestinianos com protestos multiétnicos de outras minorias que se solidarizaram contra as limitações da liberdade de imprensa no campus das universidades. Os protestos, que tiveram início em Colômbia, nos Estados Unidos, começaram a chegar à Europa. Na última segunda-feira, por exemplo, em Paris, França, a polícia foi chamada a intervir para expulsar ativistas que defendiam a causa pró-palestiniana. As manifestações têm estado a gerar debates em torno da questão da liberdade de expressão e têm sido usadas pela oposição do governo americano contra a liderança de Joe Biden. Está contada a atualidade internacional por hoje. Kina e Simeão, até amanhã. Até amanhã, Janete. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Bom descanso, Janete. Falamos agora. O ILA, Bolsa Internacional do Turismo. Expectativas em destaque. Pois sim, falamos agora de investimentos. A banca sul-coreana está de olhos no mercado angolano. E com metas de investir na Exim Bank da Coreia, está disponível em aplicar $1.000 milhões em Angola. Cerca de $1.000 milhões serão disponibilizados pelo Exim Bank Coreia para apoiar a carteira de investidores de empresas sul-coreanas que queiram investir em Angola. A informação foi avançada pelo diretor executivo da instituição bancária, Wang Kion, nesta terça-feira, à saída da audiência que lhe foi concedida pelo presidente João Lourenço. Na verdade, já nós tivemos várias negociações entre as partes, mas com o Sr. Presidente da República tivemos a conversar também sobre a questão de alargar os financiamentos, né? Porque brevemente também será assinada o acordo quadro para alargar o financiamento da Coreia do Sul para as empresas que irão para Angola. Então será no valor de $1.000 milhões aproximadamente. O Exim Bank Coreia, Banco de Exportação e Importação, é uma agência oficial de apoio ao crédito à exportação e programas de garantias aos investidores sul-coreanos no exterior do país. O Exim Bank Coreia possui um vasto programa de financiamento. Para o caso de Angola, o gestor financeiro disse que ainda estão abertas as discussões sobre em que áreas vão se alargar a cooperação econômica entre os dois países. A Korea Exim Bank tem vários programas de financiamento, né? Temos o principal, que é a EDCF, o Fundo Econômico de Cooperação e Desenvolvimento Econômico entre os dois países, mas também, além disso, temos outros programas, pacotes de financiamento que poderemos discutir tecnicamente. Sobre a questão dos setores, não somos a parte que podemos definir, porque, de acordo ao nosso conhecimento, nós sabemos que Angola tem uma necessidade grande de eletrificar o país, ou seja, linhas de transmissão, entre outros. Então, é um assunto que poderá ser entregue pela parte angolana ao nosso lado. Desde a sua criação, o Exim Bank apoiou ativamente a economia da Coreia do Sul e facilitou a cooperação econômica com países estrangeiros. Ainda sobra a visita oficial do Presidente da República à Coreia do Sul. Temos a seguir o resumo dos principais momentos. Os passos dados na jornada que teve como foco atrair investimentos para Angola. Nos últimos 2 dias, o presidente da República, João Lourenço, trabalhou na capital da Coreia do Sul, em Seul, onde efetuou uma visita oficial a convite do homólogo sul-coreano no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países. O ponto mais alto da visita foi o encontro que manteve com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, com quem abordou vários aspectos que implementam uma nova dinâmica na cooperação entre os dois países. Durante a conversa entre si, os dois estadistas identificaram áreas que devem ser impulsionadas para alavancar essa cooperação que existe há mais de 3 décadas. João Lourenço aproveitou a ocasião e efetuou um convite ao presidente coreano para visitar Angola no próximo ano.
Os setores da indústria, tecnologia avançada, telecomunicações eletrônicas, a indústria automóvel e, claro, a agricultura e o setor da defesa são alguns dos muitos que mereceram o olhar dos dois chefes de Estado. Outro marco da visita oficial do Presidente da República a Seul foi a realização do Fórum Econômico Angola-Coreia do Sul, onde o país apresentou o seu ambiente de negócios aos investidores sul-coreanos e o Presidente da República convidou os empresários deste país asiático a investirem em Angola e garantiu que há condições favoráveis para tal. A jornada ficou também marcada por visitas para homenagear os veteranos coreanos. No capítulo das audiências, o Presidente da República recebeu estudantes angolanos na Coreia do Sul, que são a maior parte da pequena comunidade de angolanos neste país. João Lourenço recebeu também o diretor executivo do Exim Bank Coreia no âmbito do alargamento da cooperação econômica entre os dois países. Aqui na Coreia do Sul, país que deu um salto gigante rumo ao desenvolvimento e que ocupa a 13ª posição no ranking das melhores economias do mundo e considerado um dos gigantes asiáticos, o Presidente da República, João Lourenço, trabalhou nos dias 29 e 30 de abril, marcando assim um novo rumo na cooperação entre Angola e Coreia do Sul. E nós, Rede Girassol, marcamos um ponto final a essa nossa cobertura à visita oficial do Presidente da República a Seul, capital da Coreia do Sul. Equipa Rede Girassol, Miguel Swami e Celestina Zola. Saudações, Celestina. Bolsa Internacional do Turismo, tudo apostos na Willa para o arranque da edição 2024. O evento deve reunir nesta edição cerca de 800 delegados entre nacionais e estrangeiros. Com foco na divulgação do turismo nacional, o destaque da Bitur 2024 recai para a apresentação do roteiro turístico da província de Malange. O lançamento da rota turística de Malange será um dos pontos mais altos da Bitur 2024, que arranca esta quinta-feira na cidade de Lubango. O evento, que vai juntar mais de 800 participantes, entre os quais 100 expositores, e que visa divulgar o potencial turístico do país para alavancar o setor, é uma iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com a Eventos Arena. A nossa organização para a Bitur 2024 traz o melhor de nós, não é? Vamos representar todos os nossos hotéis, as nossas 12 unidades hoteleiras e esperamos da Bitur 2024 o melhor. Expandir os nossos serviços, fazer o maior número de parcerias, se possível, e a gente espera que seja possível, então é isso. Esperamos que tenha uma afluência bastante grande, até porque estamos próximos dos nossos países vizinhos, a Namíbia, Botsuana, África do Sul, que normalmente trazem grande movimento para estas atividades, e com o pessoal que está vindo de Luanda, das outras províncias, os operadores em geral, espera-se que haja um intercâmbio de conhecimentos e de negócios. Segundo a organização, para além da exposição das potencialidades e serviços turísticos prestados no país, a Bolsa Internacional de Turismo vai contar com um fórum, com vários painéis e com a participação de delegações estrangeiras. Está tudo a posto, estamos a acabar as últimas montagens dentro do pavilhão. Nós temos a sala cheia, os estrangeiros virão para a parte do fórum, que o fórum vai começar no dia 3. Temos 3 painéis importantes. O primeiro painel é onde teremos os convidados estrangeiros, virá Portugal, Cabo Verde e Marrocos. Já estão cá em Angola, só que chegam na província hoje à noite. E teremos outros painéis também que vamos abordar assuntos pertinentes ao dia a dia do turismo aqui em Angola.
E em dúvidas e certezas, na quarta-feira em que se assinala o Dia do Trabalhador, as reflexões estão centradas no desafio da aposta no capital humano. É uma das prioridades definidas ao mais alto nível, dada a necessidade de acelerar os passos do país rumo ao desenvolvimento. Procuramos perceber como se faz para chegar até lá. O mundo está hoje a celebrar o dia 1 de maio, dedicado internacionalmente ao trabalhador. Como anda a situação do trabalhador angolano? Esta é uma das questões que vamos ver respondidas hoje, em mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. É nosso convidado Hernani Jorge, ele que é especialista em Direito do Trabalho. A condição do trabalhador hoje tem muito que ver com aquilo que estão consagrados, não é? Os ditames consagrados na lei. E é importante que cada um faça uma reflexão de como é que a entidade patronal tem estado a cumprir aos direitos que estão consagrados na Constituição. A entidade patronal tem o dever de continuamente ir capacitando os trabalhadores. E por quê? Porque resulta de uma máxima constitucional, nos termos do artigo 76 da Constituição. Os trabalhadores têm direito à formação profissional, à capacitação. Isso é de lei. Desde março deste ano, o país conta com uma nova Lei Geral do Trabalho. Para muitos conhecedores, é uma lei mais completa e que favorece fundamentalmente o trabalhador. Em bom rigor, esta é uma lei muito mais robusta, moderna, entretanto ligeiramente tímida. Robusta por quê? E sem pretender ser redundante, porque ela alarga os leques dos direitos e deveres laborais. E quando falamos de direitos em matéria laboral, temos que obrigatoriamente referenciar os deveres. Ora, nós temos, por exemplo, nesta lei, não é, uma figura nova, como é o caso do teletrabalho. E este teletrabalho é reflexo da situação pandêmica que o país vivenciou. Muitos foram os trabalhadores que prestavam atividade laboral em casa e, como consequência, urgiu a necessidade do Estado implementar nesta nova lei a figura do teletrabalho. Embora reitero que o teletrabalho não deve ser confundido com o trabalho à distância. Este é um ganho. O outro ganho é que, para além das várias licenças, esta lei também adicionou a licença parental. Quer dizer que o próprio trabalhador se poderá beneficiar dessa licença, não é, dos dias, caso a mulher venha trazer um outro filho ou um filho a este trabalhador. Outro sim, esta lei também faz alusão àquilo que são as compensações e as indenizações resultantes de um despedimento arbitrário. Entretanto, a lei ela só é positiva quando assim o trabalhador entende e o tempo nos ajuda a compreender a incidência. Ora, se esta lei não acompanhar com a dinamização salarial, não é? Os trabalhadores continuarão numa situação difícil do ponto de vista da entidade laboral. Por isso é que quando está-se a aprovar uma lei, esses aspectos devem ser acautelados. Com a evolução da tecnologia, os trabalhadores são chamados a estar atentos e a se capacitarem todos os dias. As empresas devem também criar programas de capacitação contínua dos seus trabalhadores. Quando vamos para o artigo 76 e também a Lei 12/23 de 27 de dezembro, ali o Estado permite a superação, a capacitação e a profissionalização do trabalhador. O que significa, em tempo de tecnologia, é imperioso que o próprio trabalhador se dinamize, se capacite, de modo a exercer com zelo, não é, a sua atividade. E mais do que isso, nós estamos num período em que a tecnologia e também a Organização Internacional do Trabalho têm estado a reiterar para que o trabalhador não fique estático. Determinadas profissões hoje, tendo em atenção o desenvolvimento do mundo, começam a ficar em desuso por causa do avanço tecnológico. Logo, o trabalhador, para não ficar ultrapassado,
deve se capacitar no sentido de acompanhar a dinamização do mundo. E desta forma estamos a colocar um ponto final a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Falamos hoje dos desafios dos trabalhadores angolanos. Olhamos para a nova Lei Geral do Trabalho, que traz vantagens significativas para os trabalhadores, mas também para os empregadores. Você pode continuar a acompanhar-nos. É toda quarta-feira, Dúvidas e Certezas, no Girassol Jornal. Mais uma presença com Alberto Capitão e está a acontecer a 13ª edição do Festival Internacional de Jazz. Este é o último dia da festa que acontece no quadro da Bienal. A Fernanda Gonga está na Baía de Luanda a acompanhar ao pormenor as emoções deste último dia do festival. Fernanda, boa noite. Como é que vão as coisas por aí? Boa noite, Kina Santos, também ao Simeão Mundula e a toda a audiência da TV Girassol. Aqui a Baía de Luanda a ser o epicentro do Festival Internacional de Jazz, que foi oficialmente comemorado ontem, dia 30 de abril, e hoje, na sequência deste festival que reúne aqui na Baía de Luanda mais de 400 espectadores, entre músicos e também público em geral, que vêm para acompanhar as festividades deste evento que está a ser realizado pelo Resiliarte. Nesta altura acontece o momento de atuações e no palco faz-se presente a artista Shea Perry, filha de Bill Perry, músico norte-americano que morreu em 2007 nos Estados Unidos da América aos 49 anos. Aqui a Shea Perry a dar sequência ao legado do pai e também um artista reconhecido no estilo musical jazz. Shea Perry é a segunda artista desta noite a atuar neste palco do Festival Internacional de Jazz. E também vão passar aqui neste palco outros artistas, destacar mesmo não só internacionais, como também angolanos, com destaque aqui para o saxofonista Sanguito, e também estarão aqui neste palco o congolês Jean Goldblatt, que é também um dos cantores esperados nesta noite, e estará também aqui a banda Jam, e também vai haver um momento de improviso que, a nível do estilo, eles chamam de Jam Session. Nesta altura, nós vamos continuar a acompanhar tudo o que gira à volta do Festival Internacional de Jazz. Recordar que, a par das celebrações, a par da alegria e de todo o entusiasmo que gira aqui à volta do festival, esta é uma atividade que está enquadrada no âmbito da Bienal da Cultura da Paz. Nós vamos continuar a acompanhar, como já o dissemos, e tão logo tivermos outras informações, vamos também entrar em direto. Ficam com os cumprimentos de Bruno Costa e Fernanda Gonga. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Bom festival. Obrigado pelas informações. Pois, e ainda voltamos a ti, se assim se justificar. Desporto, segundo dia das competições no Africano de Natação. Não perca no próximo bloco desenvolvimentos sobre a prova. E também hoje a emoção do último dia do Festival de Jazz, novamente com a Fernanda Gonga, no âmbito da Bienal para a Cultura de Paz e Não Violência. O intervalo é curto, não saia daí, nós voltamos a seguir. Até já! E já estamos de volta com o Desporto na Manga. Com o Manuel da Cruz, que também já aqui está. Boa noite, Manuel. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Começamos com a natação. No dia de hoje, Angola não conseguiu nenhuma medalha, mas o Campeonato Africano da modalidade segue para o segundo dia da competição. Com bastante público e a presença do Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, o segundo dia de provas do Campeonato Africano de Natação não teve Angola no pódio. A jovem de 22 anos de idade, Lia Lima, que tinha Angola toda a torcer, não conseguiu o pódio. Ficou na quinta posição nos 50 metros borboleta. A jovem prometeu fazer melhor nas próximas competições. Esta competição está a ser bastante divertida. Estou bastante contente porque já consegui uma medalha. Infelizmente hoje não consegui, mas dei o meu melhor. Outro jovem que também não subiu ao pódio, mas deu tudo de si nas provas do segundo dia, é o Iano Elias, que prometeu fazer melhor nas próximas provas, incentivando os outros colegas. Achei que foi um dia bom para a nossa seleção, conseguimos várias finais
Muitos atletas melhoraram as suas marcas. Acho que no geral foi um bom dia para a nossa seleção. Não desistam, continuem sempre, mesmo sem medalhas, estamos a ter resultados fantásticos na nossa realidade. E vamos só melhorar até sermos nós a estar no papel dos egípcios ou dos sul-africanos. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, também enalteceu o grande trabalho dos jovens angolanos e pediu que acreditemos mais nos atletas. Estou na mesma feliz porque, embora não tenhamos medalhado, nós pusemos a participar hoje uma miúda de 14 anos e um rapaz de 16. É preciso, em termos perspectivos, saber o porquê que estamos a fazer isso. No próximo ano nós temos aqui o Campeonato do Mundo de Júniores. É bom que estes miúdos comecem agora a enfrentar este tipo de competições. E está aí. Não se portaram mal, isso é que é importante, chegaram ao fim e bem. Mesmo sem subir ao pódio, os jovens angolanos conseguiram acumular alguns pontos que vai possibilitar na pontuação rumo ao Mundial de Juvenis. No outro desenvolvimento, o futebol, com bis de Obed, o 1º de agosto venceu o Desportivo da Huila por 3 bolas sem resposta. O confronto entre militares foi acirrado na primeira parte, com a equipa da casa a pressionar para conquistar os 3 pontos, mas os huilanos estavam atrás do mesmo objetivo. Aos 15 minutos, Ossi não fez a leitura devida, mandando a bola para cima. Aguinaldo, no minuto 19, serviu Obed, este que não errou para a alegria dos agostinos, 1-0 no marcador. Os forasteiros não baixaram a cabeça investindo para mudar os fatos. No entanto, Manu cruzou e Obed bisou para o 2-0 aos 30 minutos. No reatamento, as mexidas foram feitas nos dois conjuntos. O 1º de agosto continuava com o pé no acelerador. Dago tentou a sorte ao testar o guardião Bene aos 61 minutos. 6 minutos depois, Kikassa foi mestre ao ter calma e apontar o 3-0, concretizando a goleada. Paulo Torres, timoneiro dos militares da Frente Sul, reconheceu o poderio do adversário, porém apontou uma situação de penalti que não foi assinalada. Acho que uma primeira parte em que tivemos uma abordagem muito positiva, independentemente de chegarmos ao intervalo a perder 2-0. Penso que entramos muito bem no jogo, sem qualquer dúvida. Não vou dizer isto para tirar mérito ao 1º de agosto, porque o 1º de agosto mereceu ganhar o jogo, mas parece-me a mim que aos 2 minutos poderíamos ter tido um penalti a nosso favor. Portanto, por aquilo que me apercebi do lance, haveria ali um penalti e, aliás, a comunicação do 4º árbitro assim o fez. Por sua vez, Filipe Nzanza, comandante da equipa do Exército, disse que a vitória foi merecida, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Foi um jogo difícil, diante de uma equipa boa, que está fazendo uma boa campanha nessa segunda volta. Não sabíamos que não podia ser fácil, mas valeu a concretização dos oportunidades que nós criamos. Penso que vamos dar parabéns também ao adversário, que vem aqui com a ideia de pontuar. O futebol é assim, tem 3 resultados. Hoje nós ganhamos, amanhã por ser eles. Ainda não é nada essa vitória, vamos que seja essa vitória. Amanhã vamos trabalhar para ver se preparamos o jogo com o William Tebengueira. Com esta vitória, o 1º de agosto passa a somar 30 pontos na 7ª posição, ao passo que o Desportivo da Huila, com 29, desceu para a 8ª posição. E no Estádio Nacional, 11 de novembro, o Petro de Luanda venceu o Libolo por 2 bolas sem resposta. Num jogo de sentido único, o Petro de Luanda entrou determinado para conseguir os 3 pontos. As investidas dos tricolores começaram a surtir efeito a partir do minuto 6, quando o avançado Julinho abriu o placar na conversão de uma grande penalidade. O Petro conseguia manter o domínio do jogo ante um Libolo mais modesto no encontro. O jogo ficou resolvido ainda no primeiro tempo, quando o árbitro assinalou outra vez grande penalidade a favor do conjunto tricolor. Chamado a cobrar, o avançado português ao serviço do Petro de Luanda, Alexandre Guedes, não desperdiçou e fez o 2-0, resultado com que terminou a partida. Com o triunfo, o Petro de Luanda está na 2ª posição do campeonato nacional com 47 pontos, com menos 2 jogos por disputar.
Jarabola, colocar um ponto final quanto à presença do desporto. Aqui neste Simeão, estamos juntos. Até amanhã. Até amanhã, Manuel. Obrigada pelas informações de hoje. Bom descanso, Manuel. E voltamos ao palco da 13ª edição do Festival Internacional de Jazz, que Luanda acolhe desde ontem, no quadro da Bienal. Que é o segundo, esse último dia de eventos, e junta em Luanda figuras provenientes de vários pontos do mundo. E está a par de todos os passos a Fernanda Gonga, que volta à antena. Fernanda, boa noite. Quina Santos e Simeão Mundula, outra vez boa noite. A Rede Girassol a marcar presença aqui no Festival Internacional de Jazz, a comemorar o Dia Internacional de Jazz, que foi marcado mesmo no dia 30 de abril, por sinal, ontem e hoje, a dar sequência deste festival. A primeira parte já aconteceu, esteve no palco Shay Perry, filha de Bill Perry, e nesta altura o evento vai continuar com outros cantores nacionais e também internacionais. Nacionais, estamos a falar do saxofonista Sanguito, e também são esperados outros artistas, como os artistas Jam da República Democrática do Congo, um artista. Nesta altura, destacar que ainda há oportunidade para as pessoas virem aqui à Baía de Luanda para se fazerem presente e acompanhar o Festival Jazz. Nesta altura eu vou pedir que entre conosco em direto o diretor Marcos Agostinho, que é o diretor do Resiliarte, instituição que junto com o governo de Angola e também com a Unesco está a organizar este Festival Internacional de Jazz. Diretor Marcos Agostinho, hoje é o segundo dia, por sinal do encerramento. Nesta altura, qual é o balanço que faz deste Festival Internacional de Jazz? E vou lançar aqui a pergunta, será que conseguiram cumprir com aquilo que é os objetivos da Bienal de Luanda, que é a promoção da cultura da paz? Com certeza. O balanço que nós temos aqui com relação à atividade que está a decorrer, que é a celebração do Dia Internacional do Jazz no âmbito da Bienal de Luanda, que é o Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, Resolução de Conflito e Não Violência, acho que é bastante positivo. Portanto, nós conseguimos juntar aqui mais de 50 artistas internacionais e nacionais, músicos, mais de 23 artistas internacionais e nacionais na área de artes performativas, tanto visuais como plásticas, e portanto o objetivo está a ser cumprido. Nós estamos aqui a tratar do empoderamento do artista, estamos a tratar da promoção da cultura dos diferentes países e geografias a que estes advêm, portanto o balanço só pode ser positivo. Muito obrigada, diretor Marcos Agostinho, aqui a destacar e a fazer o balanço deste Festival Internacional de Jazz, que a Rede Girassol faz cobertura desde o dia de ontem. O diretor destacou que estão aqui não só artistas musicais, como também artistas visuais. Destacar que não é só música, este festival acolhe também exposição de vários quadros, de vários artistas nacionais e internacionais, e destacando que na sua maioria jovens. É o essencial de informação que lhe damos a ver deste Festival Internacional do Jazz, que acontece aqui na Baía de Luanda, de onde se despedem Bruno Costa e Fernanda Gonga. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Obrigada pelas informações e bom regresso. E assim também termina a edição de quarta-feira de Girassol Jornal, 1º de maio. Mais uma vez, obrigada pela companhia de sempre. Esta equipa regressa amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite e passe bem. Estamos juntos. Boa noite. Hein?